Olá, Tatá, olá, ouvintes. Estamos começando a temporada 2026 do InfluCast. Tudo bem, Tatá? Tudo bem? Boa tarde, audiência, né? Espero que vocês estejam ouvindo de tarde, né? Mas também pode ser bom dia. A gente vai ter, né, uma temporada falando principalmente sobre trends e alguns assuntos que a gente acha super relevante aqui para trazer para a audiência. Isso aí, essa temporada, então, se chama Trend Talks. Vamos falar de tendências, tudo aquilo que está em alta, que está meio no hype, enfim, tudo que está surgindo por aí dentro desse universo, né, de comunicação, de marketing, de influência digital. Tatá, tu quer contar, então, para quem nos escuta, qual é a trend de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, uma palavrinha, vamos dizer, nova, assim. Talvez os ouvintes estejam mais acostumados com SEO, mas hoje a gente vai falar de GEO. A gente vai trazer para o português, sempre para deixar o conteúdo cada vez mais acessível, mas a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, sobre as buscas, esses motores. Então, essa é a temática principal de hoje. E para quem não nos conhece, né, tá chegando agora, eu sou Andressa Grifante, minha formação é em jornalismo, trabalho com comunicação e sou especialista em Creator Economy. Eu sou a Thaís, mas todo mundo me chama de Tatá, então fiquem bem à vontade. Eu sou formada em marketing, minha especialização é em comportamento de consumo, e no último ano mais focada em planejamento criativo e marketing. Perfeito, então vamos para GEO, que é o GEO, né, traduzindo, ou na verdade falando, né, o que essa sigla quer dizer, é Generated Engine Optimization, lembra o famoso SEO, de Search Engine Optimization, e a gente vai primeiro entender um pouco de por que o GEO está em alta, porque o Generated Engine Optimization, esse G, é uma alusão às IAs generativas, né? Então, diferente do Search Engine Optimization, que é para o search, né, para busca, essa referência do GEO é da otimização para IAs, né? Para as IAs generativas, o famoso ChatGPT, Cloud, Gemini, mas depois a gente vai entrar um pouco mais sobre essa diferença, né, de GEO e SEO. Queria agora abordar, contextualizando os ouvintes, de por que isso está em alta, né? Por que a IA está cumprindo um papel cada vez tão mais central no nosso consumo, na forma com que a gente cria conteúdo, etc. A gente passou, né, anos discutindo social media versus performance, mas agora a pergunta, né, que mudou é em quais canais a IA está encontrando, né? Ou recomendando sua marca. Não é mais sobre aparecer no feed, né? É muito mais agora sobre aparecer na resposta. E como é que a gente aparece nessa resposta, né? A gente fala aí muito de consumidores digitais, especialmente geração Z, mileniais, que são altamente adaptados à tecnologia, né? Eles buscam essas experiências personalizadas e existem alguns caminhos também, né? Para que, né, a AI consiga entender, confiar, recomendar, como você bem falou ali de search, né? Então as regras ainda estão sendo, vamos dizer que o jogo ainda está sendo jogado, né? A gente tem bastante material, mas assim, é uma coisa super nova, então os requisitos, as qualificações que a gente já tinha de search mudam um pouco, né? E agora tu falou de confiança, eu lembrei de uma frase que veio numa newsletter recentemente, que eu assino, das várias que eu assino, né? Não vou lembrar qual agora, mas ela falava o seguinte, que agora as marcas elas não se perguntam mais tanto quantas pessoas estão visualizando o meu conteúdo, né? Não é mais tanto sobre visibilidade, mas o quanto a audiência confia na minha marca. E, por incrível que pareça, talvez, as pessoas confiam na inteligência artificial. Então, hoje as pessoas estão jogando as suas dúvidas ali e o que aparece tem um alto grau de confiança. Eu já fiz reuniões com potenciais clientes que chegaram até mim porque jogaram no Google, no Google não, porque jogaram no ChatGPT e o ChatGPT me recomendou, né? E, claro, isso também acontece com o Google e o ChatGPT, ele usa
muito o Google, ChatGPT, Cloud e outras plataformas usam o Google como referência, né? Mas essa confiança, ela está crescendo tanto que, muito possivelmente, daqui um tempo, as pessoas vão pesquisar por algo, né? Quero comprar um novo computador. Qual que é o melhor para isso que eu preciso fazer? Qual o melhor laptop aí para eu comprar do mercado? O ChatGPT ou as IAs, né, vão não só recomendar a melhor opção para ela, o top 3 de melhores opções, como ela mesma, né, a própria IA, vai fazer a compra. Isso já está assim no radar para um futuro em breve estar acontecendo. Então, as pessoas não vai ter nem aquela jornada do consumidor, do cliente que a gente falava, né? Então, ele vai pesquisar bastante, ele considerava a marca, e aí ele pesquisava num lugar, em outro, aí ele via onde comprar. Isso tudo está sendo otimizado, né? Essa jornada está sendo reduzida a poucos cliques numa plataforma só, que é ChatGPT, preciso comprar um novo laptop para necessidade X, qual que é o melhor? Ah, é esse. Então, procure qual é a loja mais barata e faça a compra, né? Algo nesse sentido. No futuro próximo, a pergunta não é onde postar, mas é onde a minha marca vira a resposta. Então, quando a gente está falando de otimização, da importância de ter canais próprios, então, como você citou ali, você já foi encontrada, né? Não necessariamente. Quando a gente falava de SEO, ali era importante estar nas primeiras páginas. Quando a gente vem para cá, a gente precisa entender em quais canais essas IAs são abastecidas. E, claro, cada IA ela tem a sua particularidade, né? Porque ele é como se fosse o seu assistente pessoal. Tem gente que usa na função chat, tem gente que usa como otimização de trabalho. Então, depende também muito de qual você utiliza e a gente basicamente vai ter que, né, fazer a mesma coisa, se posicionar um pouco, entender as regras do jogo de cada uma delas, para que a gente também seja recomendado. Eu acho que é um gancho legal, até para a gente trazer, né, para a audiência, a diferença de SEO para DO, né? O SEO, ele é muito assim, ele te coloca na busca. O GO, ele te coloca na resposta. Parece que é só, né, a palavra inicial, né, que a gente fala ali, no SEO é search, quando a gente vai para o GO é generative. Então, ali não é só a mudança da palavra, são várias outras regras, né? Então, SEO, a gente foca em aparecer no Google, em search, em ranquear bem em links, em resultados de pessoas que clicam. Quando a gente já vai para GO, a gente vai ter que entender quais são essas novas regras para a gente jogar, né? E uma coisa a gente já pode afirmar que todo DO usa SEO, mas nem toda estratégia de SEO vai estar linkada, né, com o DEO. Então, hoje, uma parcela dos profissionais de marketing que criam conteúdo na internet estão dizendo que, na verdade, o DEO é só o bom e velho SEO. Mas tem algumas nuances que a gente pode aqui elencar, ainda com certa dúvida, porque não está claro, não está documentado exatamente como funciona a inteligência de cada IA. E como tu mencionou um pouco, assim, também cada pessoa usa para um propósito, e a IA considera muito o nosso contexto. Então, talvez eu perguntando alguma coisa para a inteligência artificial e tu ou outra pessoa com contextos completamente diferentes, que usam para a IA para um propósito completamente diferente do meu, vai fazer a mesma pergunta e ela vai recomendar outra marca, outro site, outro comportamento, enfim. A recomendação pode não ser a mesma, porque tem essa questão do contexto de cada um. Então, assim, eu acho que dá para a gente falar, primeiro, de diferenciar bem o que é o SEO do DEO, né? Primeiro que o SEO, a gente sabe que valem as palavras-chave, isso continua valendo para o DEO. Então, eu quero que a minha marca ela seja reconhecida por, enfim, uma marca prática, acessível. Então, eu vou criar conteúdo e vou, nas notícias que eu divulgo sobre a minha marca, nos conteúdos que eu crio, os conteúdos que os influenciadores que eu contrato criam sobre a minha marca, nos conteúdos que eu vou colocar no blog do meu site, em todos eles tem que aparecer a palavra prática, a palavra acessível,
aquelas palavras que eu quero linkar. Então, Andressa Grifante, eu quero linkar o meu nome sempre com marketing de influência, com comunicação, creator economy, com influenciadores. Então, todo o conteúdo que eu crio está relacionado com isso, e eu vou disseminando isso também em várias plataformas, redes sociais minhas, mas também em possíveis entrevistas que a gente dá para a imprensa, releases que a gente envia para a imprensa. Então, isso tudo conta para o SEO e continua contando para o GEO. Sim, até acho que esse ponto é muito importante, né? Das fontes confiáveis e essas fontes, né? Claro, blog, site pessoal, essa regra continua a valer, né? Claro, redes sociais muda um pouquinho a regra do jogo, mas se você sai nos principais veículos, então, por exemplo, se você assim, é citado em veículos top tier ou outros que são veículos de massa, também são fontes onde a IA vai se abastecer, né? Então, ela, além de conseguir entender, ela vai recomendar, então ela se abastece desses grandes portais. Ele faz como se fosse um rastreamento. E aí, dentro desse rastreamento, ele devolve com buscas. Por isso que ainda todo esse processo precisa de calibragem. Então, tendo essas calibragens, as fontes confiáveis também continuam é o mesmo sistema que a gente tinha para SEO, né? Estar em grandes veículos, ter, né, como você falou, essas construções de palavras-chave. Então, a imprensa, mais do que nunca, tem essa outra parte, esse ponto importante, né? Até trazendo um pouquinho alguns dados, né, que a gente pesquisou, a gente olhou o relatório da WGSN, ele já traz que 71% dos consumidores querem que a IA integrada na jornada de compra. 58% eles já substituem buscadores tradicionais por IA, para recomendação. Também mudou, como você falou ali do início, só para a gente não perder esse link, está quebrando o funil de marketing, né? Porque necessariamente, antes você tinha ali, no iniciozinho, trabalhando awareness, depois você vem aqui para consideração, até para preferência e compra. Hoje, esse funil, não que ele não exista mais, mas ele vai precisar de adaptações, porque hoje você pode ter uma pessoa que vai ali, consome, e ele já tem a informação tão prática e mastigada que ele faz, hoje eu vou comprar, já tem uma levantada de mão. Então, os funis tradicionais, cada vez mais também precisam mudar, assim como os profissionais que vão ter que se adaptar a essa nova jornada, né? Eu até lembrei até como uma dica de estratégia para quem quer usar e entender como funciona e essa diferença. Quando a gente faz uma busca no Google, a gente tem lá várias recomendações na primeira página, a gente sabe que é muito importante estar na primeira página, a gente sabe que ali em cima tem ainda os patrocinados, mas em cima ainda, em maior destaque, tem uma IA que já seleciona as principais matérias, principais referências para te responder aquilo que tu está perguntando. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta e aparece ali um resumo, muitas pessoas não estão nem rodando o resto da primeira página, né? Muita gente está parando ali naquele resumo que a IA do Google já faz. E por ela, a gente já nota que ela separa 2, 3 sites prioritários que já respondem. E aí é interessante vocês começarem a observar quais são esses sites, porque são sites como esses, com essas características, que a IA está lendo como os portais mais confiáveis para responder aquela pergunta que a audiência fez. E agora falando, né, dos profissionais, já que eu já dei essa dica também de estratégia, vale muito como oportunidade, essa é uma tendência, eu acho que essa é nosso propósito aqui nessa temporada, é falar do que está em alta, e tudo isso que está em alta é o que os profissionais de marketing, os estrategistas de marca, de branding, enfim, de influência, é o que eles estão procurando. Então, seja você um profissional que está procurando uma recolocação dentro desse mercado, saiba que esse é um ponto legal para você estudar e já começar a se diferenciar na carreira. Porque já tem vagas de influência, eu já vi, principalmente, mas já tem vagas procurando profissionais que tenham experiência em estratégias de DO. Inclusive, esse acho que esse é um ponto super legal, quando a gente fala, né, aplicando
na prática. A gente, mais do que nunca, já usou quase todas as ferramentas quando a gente fala ali de marketing de influência. Só que agora a gente também consegue fazer curadoria por chat conversacional, né? Então, às vezes você consegue, claro, com as devidas calibragens, que a gente sabe, mas hoje é tudo integrado. Então, ele consegue pegar muito mais informações, acoplar essas informações e às vezes eles conseguem até já trazer alguns perfis de curadoria. A curadoria que a gente fez através do ChatGPT trouxe nomes muito mais relevantes do que a gente fez ali meio no lookalike da Tagger. Então foi super interessante, tipo, numa aplicação mais prática, a gente consegue fazer esses outros tipos de otimização que antes a gente não conseguia. As técnicas, elas podem aumentar essa visibilidade, né, dentro dessas IAs. E vamos dizer assim, a decisão, ela passa a ser um pouco mais simples, porque antigamente a gente olhava vários sites, clicava em vários pontos, aquela aglutina já te dá, né, baseado ali no prompt que você colocar, essas respostas, né? Então, tem algumas aplicações que a gente consegue fazer já com esse uso também. Falando de influência, tem algumas marcas, e especialmente essas agências que estão buscando profissionais especializados em DEO, o que eu vejo também é que não adianta a marca contratar um influenciador ou estar na estratégia ali de conteúdo do influenciador. Um conteúdo otimizado, que vai ter a palavra-chave, que vai ter outros recursos que as IAs gostam muito, que é as listas. Elas chupam muito conteúdo de portais que acho que tem um nome até para isso, que é o listing. Eu acho que é listing mesmo, né? De listagem, listar. Então, criar conteúdo que coloque você, né? Que recomende a sua marca em uma lista de benefícios, uma lista de todas as plataformas melhores para tal coisa, e você ir aparecendo em listas, isso é um outro dado, assim, que a gente sabe que a IA, ela valoriza, né, para recomendar esse tipo de conteúdo. Mas a marca que contrata conteúdo de influenciador otimizado para DEO, isso sozinho não faz com que ela apareça, seja recomendada de fato pelas IAs. Né? O conteúdo ele pode aparecer mais daquele influenciador, mas para a marca, se ela não tem uma assessoria divulgando na imprensa, na mídia tradicional, nos meios de comunicação que continuam com uma credibilidade cada vez mais em alta, né? Principalmente para combater a desinformação. Então, se não tem uma assessoria, se não tem canais próprios, e aí a importância do bom e velho blog nos canais institucionais, nos sites, ter um blog, mas que não é para estar lá jogado as traças sem atualização. Atualizem, sempre considerando palavras-chave. Então, eu queria entrar um pouco nessa seara, assim, nesse debate e ver a tua opinião sobre a estratégia, né? Porque não adianta só influenciadores que considerem o DEO, só assessoria de imprensa também te direcionando para os veículos mais tradicionais e portais só de notícia. Também canais próprios sozinhos não vão te posicionar, mas é justamente essa união, né, de fatores que vai te colocar numa estratégia que possa funcionar. Sim, eu acho que até, falando de estratégia propriamente dita, a gente, né, ativar creators e micro-influenciadores para gerar sinais culturais consistentes, não só conteúdo, a gente estruturar, né, sites, facts, reviews, metadados, para que a marca seja facilmente, né, interpretada ali nos sistemas, a gente mapear, né, quais canais, né, de social ou IAs que realmente geram descobertas, acho que isso é um ponto, né, interessante. E, claro, isso é bastante teste, né? Porque, enfim, é uma mídia longa, é o YouTube está posicionando mais do que o Instagram, porque antes a gente jogava lá, a gente tinha nas primeiras páginas o quê? LinkedIn, Instagram, que eram essas outras redes de negócio. Então, mapear quais são esses canais sociais, né? Enfim, que geram mais descoberta e conversão. Também investir, eu acho que é a grande sacada, né? Num storytelling mais imersivo, né, para aumentar esse recall ou engajamento. Então, vai fazer total diferença para a marca, porque você precisa fazer todas essas integrações. E até eu acho que um ponto, não é necessariamente a pauta que a gente está abordando hoje, mas a gente tem também o cansaço,
né, desses conteúdos gerados por IA. Então, o storytelling vai fazer totalmente a diferença nisso, né? E eu acho que, assim, a transparência também como esse ativo de confiança, né? Deixar claro, né, que confiança virou critério de ranking, todos esses pontos também. Quando começou o crescimento do SEO, eu lembro que teve uma época, assim, que eu estava estudando muito, lendo muito sobre posicionamento, eu tinha começado o meu blog, isso lá em 2015, e tinha toda essa estratégia de como fazer o teu blog aparecer, né, os teus textos. Então, eu cheguei a fazer vários cursos, e eu lembro desse debate, essa discussão, que depois até parou, assim, morreu um pouco. Mas se tinha essa crítica sobre os textos que as pessoas estavam fazendo só considerando o SEO, mas deixando de lado a utilidade daquele conteúdo. Então, e uma coisa não pode viver sem a outra, né? Só criar um texto que não diga nada com nada, mas que está botando lá a palavra-chave que tu quer, mas que não ajuda ninguém, né? Que não vai ser compartilhável, que a pessoa não vai conseguir nem ler até o final, porque, enfim, talvez não vai fazer diferença na vida dela, porque aquilo, né, realmente não está relevante, também não adianta. Isso também é, de certa forma, uma leitura que depois o Google, né, os buscadores, né, é praticamente o Google só o buscador principal. O Google, ele foi refinando também isso. Então, acho que o SEO no início ele não era tão refinado a ponto de muita gente simplesmente comprar backlinks, né, e aí só fazer uma estratégia de burlar o Google lá para aparecer na primeira página. Só que o Google, assim como todas as inteligências artificiais, todas as plataformas, foi melhorando a ponto também de entender se a pessoa, assim, o tempo que a pessoa está naquele site, o tempo que a pessoa permanece lendo, né, aquele conteúdo, se aquele conteúdo tem links, ela está clicando nos links, porque isso diz se aquele conteúdo está sendo útil para ele, né? E aí, junto disso, a gente vai entrar na própria questão de conteúdos para a internet, para as redes sociais, que é esse conteúdo também de influenciadores, que muitas vezes vai ter a palavra-chave, mas se as pessoas não estão salvando esse conteúdo, não estão compartilhando, só likes, só comentários, a gente sabe que já não é mais métrica que nos satisfaz, mas o conteúdo ele precisa ser útil. Então, tanto quando a gente fala de SEO para os buscadores, como para ser recomendado, tem isso também. A gente vai ter que ter essa técnica de pensar um conteúdo mais otimizado para as plataformas, sem esquecer daquele consumidor final que quer ter a sua resposta, né? Que quer ter a sua pergunta respondida, a sua dor resolvida, enfim. Isso a gente volta também a falar dos influenciadores de nicho, de comunidades. Então, existem hoje várias microcomunidades em que você é uma autoridade, necessariamente você não é uma celebridade. A gente vê isso muito no running, por exemplo, todos esses perfis que dão dicas, e eles não são grandes perfis, são perfis de nicho, e às vezes eles têm um conhecimento muito específico. Então, isso também não é algo que mude muito o influência, a gente sempre fala muito que os micro e nano influenciadores têm um engajamento muito maior, mas nessa qualidade desse conteúdo, de ser algo super segmentado para a audiência, né? Então, eu acho que isso é um ponto também para a gente olhar nas nossas estratégias de influência. Claro, aqui a gente, né, fazendo um panorama geral, a gente falou um pouco de como se posicionar em marca, um pouco sobre os profissionais, deu algumas dicas dentro de influência, como aparecer, né, dentro dessas buscas. Acho que tem um conteúdo bastante interessante aí para a nossa audiência. Isso, eu acho que a gente já elencou muito do que é o DO para quem tá ouvindo falar esse termo agora. Eu acho que ainda vai se ouvir falar muito dele, vai se entender mais, acho que novas técnicas vão sendo aprimoradas. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre como realmente essas IAs buscam conteúdo, então tem muito achismo no meio disso, então por isso que é isso, como tu falou, tem muito teste. Lembrar que para aparecer tanto, né, no Google como nas plataformas de inteligência, vocês devem investir em dados públicos, né, em conteúdo que está disponível publicamente.
Então, a IA, ela vai pegar o que está no Google, ela vai pegar o que está no teu site, ela vai ler, né, os sites, ela vai ler as redes sociais que estejam públicas. Então, talvez, se você está com uma super estratégia, mas que cai na caixa de entrada só das pessoas, e que não esteja publicado, isso não vai aparecer para IA. Isso é um outro dado que vale a gente ressaltar. Retomando algumas outras coisas que a gente falou, né? Não existe DEO sem SEO. As estratégias, elas são conjuntas, então não adianta investir em uma coisa só, a gente precisa estar na mídia, a gente precisa ter canais próprios, a gente precisa fazer parcerias com outros comunicadores, influenciadores. As listas também é um ponto legal, aparecer e fazer esse conteúdo até no seu blog institucional, criar muita lista, isso além de ser atrativo para o leitor, ela facilita uma leitura dinâmica, rápida, dessas plataformas todas, né, tanto para buscadores como para as IAs generativas. E eu acho que assim a gente elencou muito do que é o DEO e das oportunidades que se abrem para quem começa a prestar atenção nessa nova técnica aí. Isso, eu acho que assim, ó, como insight final, para a gente estar já chegando aqui no finalzinho do episódio, é justamente, não basta ter conteúdo, ele vai precisar estar estruturado para ser interpretado, e acho que o insight principal é, quem não é legível não é recomendado. Então, a relevância ela não vai se construir sozinha, então, recomendação vai ser a consequência. Acho que esse pode ser o final que a gente pode trazer aqui, e acho desse que a gente, inclusive, tem que relembrar quais são os nossos canais aqui para audiência dessa nova temporada. Quem quiser nos encontrar outros conteúdos também que a gente cria, no LinkedIn eu tô lá com o meu nome, Andressa Grifante. Tem as plataformas também, tanto da minha agência RS Bloggers, especializada em Creator Economy, quanto do Passageira, que é um site, uma plataforma de notícias, conteúdos e serviços de comunicação para o segmento de turismo. Por ali vocês encontram também as minhas outras tantas redes que a gente também vai deixar na descrição. Isso, e no meu, vocês podem me encontrar também pelo LinkedIn, também está como Thais Carra. Lá tem todos os meus, vamos dizer assim, hiperlinks, né? Então, de sites, de projetos. Então, a gente pode trocar uma super ideia por lá. E como a Andressa falou, estão todos aqui linkados nos comentários. Isso aí, eu tenho um curso, esqueci de dizer, tem um curso sobre marketing de influência para quem chegou aqui querendo se especializar, profissionalizar nessa área de Creator Economy. Esse curso dá o passo a passo, desde um planejamento até a mensuração final de uma campanha com influenciadores. Também vai estar linkado aí na descrição. Tá, eu acho que é isso, foi um prazer. Esse é o primeiro episódio de uma temporada que vai vir trazendo várias tendências aí. Isso aí, e esse curso tá imperdível, tá? Não é porque ela tá falando aqui, mas vai estar linkado aqui. Foi um prazer, Dessa, sempre que você me chama como host convidada, eu adoro por aqui. A gente vai ter muitos episódios aí pela frente, alguns projetos também, que vão ser, ao longo dos episódios, a gente vai conseguir estar falando sobre eles também. E para a audiência, a gente deixa o nosso tchauzinho aqui e encerra o episódio de hoje.